Bem-vindos às Conversas Abertas na Universidade. Neste programa vamos falar de uma das grandes preocupações nas universidades portuguesas, a ansiedade. Exames, cumprimento de prazos apertados, pressão de corresponder às expectativas, está a transformar a vida universitária de muitos estudantes num desafio emocional. A ansiedade há em contexto académico e, para alguns especialistas, não uma fraqueza, mas sim um sinal de alerta. Reconhecer os sintomas e pedir ajuda é fundamental para evitar consequências mais graves. Desde os 14 anos que a vida de Sandra se faz de mota. Foi sempre a grande paixão e companheira fiel. Levou-a para a escola, para o trabalho, para a universidade e, mais tarde, para o mundo da liberdade que só quem anda em duas rodas compreende. É orgulhosamente parte do Motoclube de Faro, onde partilha a estrada, histórias e amizade com quem vive o mesmo espírito. Viajar de moto para mim é uma terapia. Todos os anos tiro cerca de uma semana para, enfim, para as férias, mas são férias a fazer quilómetros, desafiantes, que me renovam as energias e são momentos de muita reflexão, tanto a nível futuro para novos projetos, como de olhar um bocadinho para trás, o que é que já se fez, o que é que achei que devia ter feito melhor, apreciar a natureza, conhecer outras culturas. Portanto, eu acho que viajar de moto sozinho faz-se uma grande introspecção. É conhecer-nos a nós próprios, é falar-nos connosco, perceber o que é que está bem e algo que não está bem. E no meu caso, renova-me completamente. A vida colocou-lhe à frente uma das provas mais duras, a perda do companheiro. Um golpe que poderia ter travado o caminho, mas não foi assim. Sandra escolheu continuar, com foco, determinação e espírito inabalável que transformou a dor em força. Fez uma licenciatura, está a terminar o mestrado e, entre várias formações curtas, frequentou a microcredencial em ansiedade, em contexto académico. Inscrevi-me nessa microcredencial para tentar perceber se por estar a construir tanto estaria de alguma forma a ultrapassar os meus próprios limites. E então quis conhecer melhor, não é? Perceber o que é esta ansiedade no contexto académico. E eu percebi que no meu caso eu giro muito bem o tempo. Sou uma pessoa que sei priorizar as situações. E como tal, desde que haja um bom equilíbrio entre a prioridade e a gestão do tempo, nós conseguimos fazer as coisas sem entrar em ansiedade. E eu, com essa microcredencial, portanto, fui confirmar as minhas teorias. Portanto, a minha licenciatura é Ciências Sociais com minor em Psicologia. Eu gosto de entender a parte psicológica e sociológica do ser humano. E percebi que, pronto, tenho equilíbrio e, como tal, acabei acho que com 19. Vamos fazer assim bem devagarinho. Está a sentir alguma coisa? Paralelamente, em dizer-se a profissão de esteticista, que abraça com dedicação, Vou começar. mas quer deixar de exercer. O doutoramento é o próximo desafio. Criar ou reforçar gabinetes de apoio psicológico, sessões de acompanhamento, formação, são algumas das estratégias de gestão de stress que procuram aliviar a pressão dos alunos, no âmbito de um projeto de trabalho integrado para o aumento do desenvolvimento educacional TRIAD, a Universidade Aberta. A Direção-Geral do Ensino Superior, com o apoio do PRR, criou várias iniciativas para reduzir o abandono escolar e promover o sucesso académico. A estratégia foi explicada pelo vice-reitor para o ensino e assuntos académicos da Universidade. O estudante da Universidade Aberta é um estudante diferenciado. Adultos, com vida profissional maioritariamente ativa, temos algumas bolsas de desempregados entre os nossos estudantes, com
uma vida familiar também preenchida, não têm tanto tempo como um estudante numa fase diferente da sua vida para poderem dedicar à vida académica, e isto condiciona-os na forma como estudam, como acedem ao próprio conhecimento. Pela sua modalidade de trabalho, em ensino à distância, coloca exigências, desafios diferentes também a este grupo de estudantes. E é muito comum, eu diria que é habitual, termos muitos estudantes que abandonaram os seus percursos académicos há muitos anos. E quando retomam no ensino superior, eles têm ansiedades, eles têm situações de stress acrescido porque perderam o contacto com a vida académica e agora querem retomar esse contacto. Este nosso projeto Tríade está particularmente voltado para os estudantes de primeiro ciclo, primeira matrícula na universidade, para lhes garantir, procurar garantir, as melhores condições de trabalho para que reduzam as suas dificuldades, as suas ansiedades, para, durante o processo que vão estar connosco, se sintam o mais acomodados possível. Bruno Santos, com a formação em ansiedade académica que fez na Universidade Aberta, aprendeu a gerir melhor o seu tempo e consciencializou-se que a ansiedade não tem de ser uma emoção negativa. Junta-se agora a nós. Obrigada, Bruno, por participar. Iniciou a sua licenciatura durante a pandemia Covid-19. Nessa altura, ainda sem formação. Como é que geriu a ansiedade? Mais no início que me sentia um bocado perdido, porque já não estudava há uns anos e só tinha estudado até o 12º ano, e depois a realidade do ensino superior já é outra. Especialmente quando depois também colocamos esse grau de exigência em nós próprios, não é? Bruno, que ferramentas é que ganhou para conseguir gerir esses índices de ansiedade? Ajuda-nos a compreender desde logo pela gestão do tempo. E isso foi algo que também fui tentar aperfeiçoar, e mesmo assim acho que ainda há sempre margem para fazer melhor. Isto é, o sermos metódicos na gestão do tempo. Às vezes acho que perdemos muito a apressar. E, por exemplo, esta formação ensina-nos isso mesmo. Se tivermos conseguimos ter essa capacidade de fazer uma boa gestão do tempo, conseguimos ganhar com isso. Aprendi também uma coisa muito importante nesta formação, que é a ansiedade, e se calhar até o mais importante de tudo, é que a ansiedade não tem que ser algo mau, não é propriamente algo mau. Pode jogar a nosso favor se soubermos lidar com ela. E isso foi interessante perceber essa parte. Estas ferramentas que ganhou não o ajudam só na parte académica, mas também na sua vida profissional. Quer contar-nos? Grande parte do meu trabalho administrativo, mas também alguma parte de trabalho também, digamos, de planeamento, mais de funções de técnico superior. E acabo por ter que fazer essa gestão do tempo também muito importante, porque é muito bom trabalho, e se não fizermos bem essa gestão do tempo, as coisas têm tendência depois, se calhar, a correr mal. E se fizermos uma boa gestão do tempo, acho que as coisas têm tudo para correr bem. Obrigada, Bruno. As universidades investem no futuro dos seus alunos. Acreditam que o estudante com ferramentas de autogestão emocional tenha mais capacidade para aprender, desenvolver competências e manter a motivação ao longo do curso. Cristiana Romani, ao perceber que não estava sozinha, foi o primeiro passo para melhorar a sua ansiedade. A flexibilidade de horários permitiu que, já adulta e colaboradora de uma empresa na área tecnológica, realizasse o sonho de continuar a estudar. Portanto, eu vou ter que ligar antes ao cliente para fazer a triagem e depois amanhã ligo, tá bom? O maior desafio era a ansiedade. Tirar a licenciatura deixou de ser um desafio para se tornar num campo de batalha interior, onde o medo de falhar e a autocrítica estavam sempre presentes.
E eu queria saber estratégias e conhecer estratégias que sejam vigentes na parte académica e que eu pudesse enquadrar na minha vida e também partilhar com a minha família, que também tenho pessoas que lá está, a formar-se na universidade. Para também conseguir saber como lidar com isto, porque é muito difícil, uma vez que quando estamos, principalmente a nível de exames e quando saem as notas, e saber como agir e para não estarmos tão ansiosos quando apresentamos um trabalho ou quando estamos a delinear um projeto, pronto, mesmo a nível profissional, numa reunião, pronto. É importante ter estratégias, adotar estratégias para conseguir minimizar os efeitos da ansiedade. E foi por isso que entrei na microcredencial da ansiedade em contexto académico. No fundo, o que é que transmite ao estudante? A plena consciência que aquela situação de ansiedade com que ele vive é normal. Ela não é negativa. A preocupação com o desempenho está a ser sentida individualmente por aquele estudante e, diríamos assim, por todos os outros que estão na mesma situação. Não fazer da ansiedade um bloqueio, mas percebê-la. Entender que, por vezes, aquela adrenalina suplementar que nasce de uma certa ansiedade, ela não é má em si mesma. O que é mau? É quando ela é vivida de uma forma negativa. Conseguir ter estratégias que adoto e adotarei para o resto da minha vida que conseguem minimizar esses efeitos. Como, por exemplo, técnicas de respiração de relaxamento, a parte da meditação, a parte do autoconhecimento, de saber o que é a ansiedade para nós, o que é que isso significa na nossa vida. Também o que me ajudou muito foi a partilha de relatos idênticos ao meu, porque nós falamos em contexto familiar, mas esse tipo de situações não são conversadas, por exemplo, num ambiente académico de forma normal. Pronto, o impacto não é tão positivo quando todos partilham do mesmo sentimento. E através das atividades que nos foram propostas na microcredencial conseguimos ter uma partilha de ideias e também conseguimos partilhar como nós tentamos ultrapassar na nossa vida a ansiedade. E por isso foi importante para mim e gostei imenso. E ainda hoje leio alguns recursos porque faz parte, não é? De tentar sempre melhorar esse nível, essa área da minha vida, e considero uma pessoa ansiosa, mas com estratégias aplicadas. Nós temos promovido muitos recursos com essas características. Por exemplo, a questão, já falámos da ansiedade, a questão do sono em contexto académico. É fundamental que o estudante perceba que, por vezes, não é por estar a trabalhar até às 4h30 da manhã que ele vai ampliar significativamente os seus conhecimentos. É preferível, por vezes, uma boa noite de sono e no dia seguinte, num sábado, num domingo, ter condições para fazer o trabalho, aprender a gerir o tempo disponível, a lidar com algo que o adulto ocupado muitas vezes faz, que é deixar para depois, a procrastinação. Temos vários recursos sobre estas realidades, métodos e hábitos de estudo. Para quem não estuda há muitos anos, ter um método é fundamental e sabemos que estes recursos, eu vou usar um termo, estas muletas, estes apoios que damos aos nossos estudantes, são um pouco como aquele indivíduo que vai fazer a caminhada na neve. Ele tem que estar preparado para fazer a caminhada, mas se tiver um bastão de apoio, que é a universidade com o projeto Tríade, ele tende a ter um percurso mais estável, mais tranquilo, mais conseguido, de maior sucesso. Quando acordo, já acordo com 1 hora atrasada. Não quero dizer que esteja atrasada, mas sinto que tenho sempre muita coisa por fazer e que não há tempo. Agora, quando acordo, penso em estar repousada 10 minutos, que essas técnicas de respiração, embora sejam só
que as pessoas pensem que não faz diferença, faz toda a diferença. Esses 10 minutos que nós estamos a respirar profundamente, a meditar, a pensar e a delinear o nosso dia-a-dia faz toda a diferença, pelo menos a mim fez. A solução não passa sempre e apenas pelo apoio clínico. A gestão de stress. Técnicas de estudo, equilíbrio entre vida académica e pessoal ajudam a ansiedade antes de se transformar num obstáculo ao sucesso académico. Ricardo Cruz, quando decidiu voltar a estudar, 20 anos depois, sabia que não seria fácil. As rotinas já não eram as mesmas. Havia família, um emprego exigente e responsabilidade. O ensino à distância era um território novo e intimidante. Há momentos difíceis, obviamente. Eu acho que o momento mais difícil é começar. É termos a disciplina, encontrarmos a forma. Falando pessoalmente, estudar 20 anos depois é diferente, né? Estamos com outra maturidade, um dia de trabalho muitas vezes é cansativo, chegar ao final do dia e ainda ir estudar, mas aqui a persistência, a resiliência é muito importante. A distância dos anos do regresso de adultos às salas de aula pesa-lhes nos ombros e levanta não só questões académicas como emocionais. O estudante que já está no mercado de trabalho, que é o estudante da Universidade Aberta, adulto, com esta vida familiar e de cidadania ativa, se perde a ligação com o ensino superior, dificilmente a recupera no futuro. E, portanto, a essencialidade de um projeto com estas características é nuclear para a universidade e para os estudantes que nos procuram, porque para muitos é a última oportunidade de concretizarem um curso superior. Ricardo, à semelhança de muitos outros colegas, acredita que o apoio psicológico pode ajudar a transformar insegurança em motivação, desistência em sucesso. Um espaço de escuta capaz de suavizar as barreiras emocionais que não poucas vezes pesam mais do que as académicas. Por experiência até de alguns colegas, sim. Sim. É importante, às vezes também para nós, pessoalmente, é difícil, se calhar, demonstrar isso, né? Queremos sempre ser fortes e mostrar que somos capazes e vamos escondendo isso e às vezes até ao limite. E isso sim, deveria haver aqui alguma forma de perceber. Nós não queremos que o estudante faça o seu percurso sozinho, nem tome uma decisão de abandono sem recorrer, no fundo, a estes novos recursos que a Universidade passou a disponibilizar. O gabinete de acompanhamento do estudante, do percurso académico do estudante, vai continuar. E, no futuro, com a plataforma que nos vai ajudar a perceber a situação dos estudantes, nós não vamos monitorizar só os estudantes do primeiro ciclo em primeira matrícula, mas os estudantes da universidade. Mas também aqui é preciso depois, se calhar, dizer ao aluno que também tem que dar um passo em frente se tiver esses problemas e não se resguardar. É também importante. Sim, acho que é muito esse estigma de perante os outros dizer eu não consegui por isto, não? E eu acho que é importante, sem dúvida. Inscrito no mestrado, realiza o sonho de ensinar, não como professor, mas sim como formador. Mais qualificado, com ferramentas digitais, apoia a transição digital do município de Espinho. A ansiedade em contexto académico é hoje uma das maiores preocupações nas universidades, como vimos. O peso da exigência, a falta de tempo e o medo de falhar estão a afetar milhares de jovens em Portugal. Para compreender melhor este fenómeno e perceber algumas respostas que são necessárias, vamos ouvir o presidente da Associação Nacional de Estudantes de Medicina. Dr. Paulo Pérez, muito obrigada por estar connosco. A ansiedade não é um tema novo, mas é um tema que todos os dias passou a ser falado. Sim. Alguma razão especial? Verdade. Obrigado. Primeiro de tudo, queria agradecer pelo convite e sim, de facto, a saúde mental tem estado na ordem do dia e mesmo da parte da ANEM nós temos vindo a trabalhar já há alguns anos este tópico, não só porque representamos estudantes universitários, mas particularmente representamos estudantes universitários de medicina, que acaba por também ter um ambiente particularmente mais complexo, não só por toda a dinâmica do curso, mas pelas próprias características dos estudantes e das perspectivas de futuro que acabam por trazer tanto esta parte da ansiedade como a parte do burnout que também tem surgido cada vez mais. Doutor, os estudantes de medicina dizem-nos as estatísticas que são os estudantes que apresentam índices de ansiedade mais elevados, é assim?
Sim, nós já temos alguns dados que acabam por apontar no sentido dos estudantes de medicina terem esta sobrecarga adicional. Não são os únicos, obviamente. Esta área da saúde, a área das ciências também tem estas temáticas associadas. No caso de medicina, aquilo que nós também temos notado é que há algum ambiente da parte da competitividade, da parte do perfeccionismo, que às vezes os próprios estudantes de medicina acabam por ter, leva a esta maior sobrecarga a nível de saúde mental, que tem consequências deletérias, não só na própria saúde mental, mas que depois há estudos que mostram que tem impacto noutras áreas, na área do sono, na área da própria alimentação, acaba por ter este impacto. Por isso é um efeito de bola de neve para a própria saúde dos estudantes, que neste caso até estão a estudar saúde. E este sofrimento destes alunos começa antes de entrarem para a universidade, não é? Porque o doutor falava aqui sobre a pressão de entrar, não é? Portanto, a concorrência acaba por ser muito feroz. Já no a partir do 11º, 12º ano. Sim, de facto, os estudantes de medicina, sendo um dos cursos que acaba por ter mais procura, têm esta competitividade inicial para aceder ao próprio curso, e nós temos alguns estudos, mesmo a nível internacional, no Reino Unido, que apontam que esta fase de acesso já é um dos fatores de risco, digamos assim, para estes piores outcomes de saúde mental depois no ensino superior. E depois também há o fator da própria mudança de local de residência dos estudantes. Muitos estudantes têm que mudar de local para irem residir para as cidades onde nós temos escolas médicas, e isto também está indicado como um fator de piores outcomes de saúde mental. Que também acontece noutras áreas. Aliás, estes níveis elevados de ansiedade não são só na área da medicina, mas em todas as outras. Esta passou a ser uma preocupação muito grande das universidades, que estão neste momento a fazer algumas alterações. Sim, é verdade que é um problema transversal a todo o ensino superior. Nós, nomeadamente, no Encontro Nacional de Direções Associativas, já temos vindo a discutir isto, que é um encontro que também junta dirigentes associativos de todas as áreas, e as instituições de ensino superior estão a tentar dar resposta, o Governo está a tentar dar resposta. Aquilo que a evidência mostra é que devia haver um psicólogo para cada 500 estudantes. Neste momento nós não estamos nem perto disso. Houve uma medida que supostamente é temporária, que são os cheques psicólogo que o Governo criou. É suposto ser uma medida de transição até termos esta efetiva resposta das instituições de ensino superior e dos gabinetes de ação social e de saúde mental. Agora falta fazermos este investimento nestes psicólogos para conseguirmos dar resposta às necessidades dos estudantes. E ainda há o receio de falar sobre a ansiedade. Sim, totalmente. Ainda há bastante estigma à volta da saúde mental. Mesmo na própria área da saúde, às vezes até parece irónico que quem está a tratar as pessoas tem este medo, ou há este estigma, exato, em falar com os pares, porque pronto, são os pares, estão a trabalhar, e uma das medidas que nós também propomos é que nas próprias instituições de ensino superior, quem está a fazer este trabalho de saúde mental, os psicólogos, não tenha tarefas de docência, porque tem que haver esta abertura total por parte dos estudantes para poderem falar com os psicólogos, para poderem expor os seus problemas. E também é preciso um trabalho de literacia em saúde, especialmente na saúde mental, para que os estudantes percebam que não há qualquer mal em ter estes problemas de saúde mental. Eles são normais, é verdade que é necessário termos ajuda, mas temos que normalizar estas conversas para, mesmo na área da saúde e no ensino superior na sua globalidade, haver estas conversas com toda a normalidade para os estudantes se sentirem à vontade, e também os docentes, obviamente, que também sofrem destes problemas. Doutor, e os alunos, quando sentem que não estão sozinhos, que há um apoio da própria instituição, eles também se abrem para poder receber esta ajuda? Sim, é verdade. E também neste estudo que eu mencionei há pouco do Reino Unido mostra que este sentimento de pertença também é protetor em relação à saúde mental. Por isso, esta criação de mecanismos de haver uma maior integração dos estudantes localmente, as próprias associações e núcleos de estudantes também têm um papel nisto, de fazer esta integração dos estudantes cada vez mais forte, para os estudantes sentirem esta pertença à instituição e terem estes pares em quem confiam, que estão a passar por situações semelhantes, para se poderem abrir e poderem falar sobre os seus problemas. Doutora, a Universidade Aberta criou, há um bocadinho à semelhança de muitas outras instituições, gabinetes e também formações. Estas formações dão aos alunos algumas técnicas, ferramentas que lhes permitam ter permitem ter comportamentos diferentes, mais sólidos, mais calmos, mais tranquilos, para completarem os seus ciclos de estudo. É uma boa estratégia. Pois, eu acho que é também preciso nestas formações, que também têm surgido cada vez mais, e acho que é de exaltar, dado que também é uma tentativa de melhoria, por isso só por si já é benéfico. Temos que perceber agora, fazendo estudos, perceber a evidência que existe, para ver se elas são de facto eficazes, se elas funcionarem, mantermos, se elas não funcionarem, percebermos o que é que está a correr mal para corrigirmos. Agora, darmos as ferramentas aos estudantes também é benéfico, e a evidência mostra isso. Temos é que começar também mais precocemente, ou seja, os estudantes mesmo antes de ingressar no ensino superior, já no ensino secundário, terem estas ferramentas que está mostrado que os vão ajudar mais tarde no ensino superior e mesmo eventualmente na própria exercício da profissão.
A associação também tem, ela, estratégias para ajudar? Sim, nós temos as nossas tomadas de posição em que tentamos alcançar as instituições de ensino superior, o próprio governo e temos algumas medidas que queremos propor. Uma delas foi aquela que eu já falei, de um psicólogo por 500 estudantes, a criação destes gabinetes de saúde mental e depois mais direcionado para a parte do governo, o que nós queremos é, da parte do Ministério da Educação, Ciência e Inovação, que haja a criação destes gabinetes, mas da parte do Ministério da Saúde, o que nós gostávamos é que houvesse uma maior integração. Às vezes há na instituição de ensino superior este gabinete e depois não há uma transição, se necessário, para o próprio SNS. E há patologias, há casos que não vão conseguir ser tratados na instituição e é necessário ou apoio da psiquiatria, ou mais consultas a nível da psicologia, ou seguimento pelo médico assistente e é preciso haver esta ligação entre o ensino e o SNS para conseguirmos dar resposta a estes problemas que vão precisar inevitavelmente do nosso sistema de saúde. Doutor, para quem nos está a ouvir, quais são os primeiros sinais e sinais que são considerados aqueles de alerta? Não há propriamente assim umas linhas guia porque cada pessoa vai sentindo à sua maneira. Uma pessoa. Sim, ou seja, na parte do burnout, e também queria realçar este ponto, que a Organização Mundial de Saúde, na última classificação internacional de doenças, pôs o burnout na parte dos problemas ocupacionais, ou seja, intimamente ligadas ao trabalho. Por isso, as pessoas no trabalho, e às vezes não depende totalmente das pessoas, porque não têm esse poder de mudança efetiva nos locais de trabalho, é preciso uma mudança organizacional. E falando também da perspectiva de quem agora acaba o curso, dos estudantes de medicina, dos médicos, é preciso uma mudança organizacional no sistema de saúde. Às vezes não se trata tanto de uma mudança individual, mas sim de uma mudança sistémica. Existem sinais que um docente deve olhar com uma atenção especial? Sim, no caso dos estudantes acaba por haver já alguns sinais, ou seja, o estudante individualmente, e também voltando à pergunta anterior, a parte da insónia acaba por ser um sinal, alterações do apetite, um cansaço, a fadiga, a tristeza. Pronto, às vezes são coisas que são normais e é totalmente normal uma pessoa sentir-se cansada ou triste, mas depois há um limite em que se calhar já não é assim tão saudável ou já está a atingir níveis de patologia, de doença. Agora, a nível organizacional, na parte dos médicos, nós temos uma sobrecarga muito grande a nível do trabalho. Os médicos internos, que são os que ainda estão em formação, além das 40 horas de trabalho, têm que fazer formação extra estas 40 horas. E isto é uma das sobrecargas que têm, nomeadamente uma das propostas é que esta formação esteja incluída nestas 40 horas, de alguma forma, haver uma adaptação. Exato, haver uma adaptação deste horário de trabalho e também ter isto em conta, ou seja, a profissão médica tem muitas particularidades. Esta parte do horário de trabalho tem que ser flexível, seja para fazer noites, seja para fazer urgência, há esta flexibilidade. É preciso também ter esta flexibilidade para ter em conta e reforçar que os médicos internos ainda estão em formação. Muitas das vezes são quase 1/3 da força de trabalho dos médicos no Serviço Nacional de Saúde e não têm esta formação da forma mais adequada possível. Por isso é necessário também ter isto em conta. São ajustes, não é? Que têm de ser feitos para se falar de saúde mental também. Sim, e os próprios médicos também terem estes mecanismos, e isto não só para os médicos, para todas as empresas ou os locais de trabalho, terem capacidade de dar esta resposta se necessário para os profissionais se sentirem confortáveis para também terem estes problemas resolvidos, mas muitas das vezes é o SNS que tem que dar esta resposta. Por isso isto é um problema que começa no problema dos médicos, dá a volta para conseguirmos dar a resposta à própria população, mas nós só vamos conseguir dar resposta à população se os próprios profissionais também estiverem bem. Doutor, enquanto fez a sua formação, teve índices, teve picos, teve situações de ansiedade? Sim, eu acho que normal ou habitual, digamos assim, é que todos os estudantes de medicina, e mesmo todos os estudantes do ensino superior, acho que eu posso dizer sem qualquer problema, sentem isto ao longo do curso. No nosso caso são 6 anos, e é normal que em 6 anos haja assim alturas mais difíceis, sim, os exames, a parte da própria dissertação do mestrado e nos outros cursos há exatamente estas ocasiões em que há picos de stress. Agora, o que é necessário é que os próprios estudantes tenham as ferramentas próprias para conseguirem gerir este stress. E também tenho colegas à minha volta que nestes períodos de stress se calhar não conseguem dar uma resposta tão saudável, não têm mecanismos de coping, ou seja, para lidar com aquele stress da maneira mais saudável. E é necessário que isto seja feito, mas sim, durante estes 6 anos toda a gente vai sentindo isso. Doutor, quase para terminarmos, ao longo destas entrevistas que fui fazendo, foi-me sempre dito que destas formações que os alunos tiveram, foi que perceberam que a ansiedade não é necessariamente mau.
Exatamente. É super normal nós termos ansiedade e nós podemos ver a nossa história enquanto ser humano e a ansiedade é necessária para, nos tempos mais primitivos para respondermos em termos de vida ou morte. Agora, numa sociedade moderna, nem sempre é vida ou morte, um exame não vai ser vida ou morte, mas é uma resposta normal e há alguma evidência que também mostra que a própria ansiedade acaba por nos conseguir, até certo ponto, dar-nos melhores resultados. Por isso, o que é importante é nós gerirmos a quantidade de ansiedade, digamos assim. Se nós tivermos uma ansiedade que apenas nos torna mais ativos, ela acaba por até ser saudável e completamente normal. Quando a ansiedade se torna um problema no nosso dia-a-dia, aí sim nós temos que a tratar. Doutor, a fecharmos, quero deixar uma mensagem para quem sofre de ansiedade e nos está a ouvir? Sim, a Além mensagem... de todas aquelas que passou, não é? Claro. A fecharmos o programa. Sim, eu acho que a mensagem mais importante atualmente é mesmo para combatermos o estigma e tem que ser uma resposta global e mesmo do próprio sistema de saúde, do sistema de ensino, começar desde cedo a explicar que problemas de saúde mental são como outro qualquer problema de saúde e nós simplesmente temos que o saber reconhecer para depois ser dada uma resposta. Doutor, muito obrigada pelos Obrigado. seus esclarecimentos. Obrigado. Ansiedade, prevenção e futuro. Questões que marcam a vida académica de milhares de jovens e que exigem respostas à altura dos desafios do ensino superior. A ansiedade deixou de ser um problema invisível e passou a ser um tema de debate público. Nós hoje ficamos por aqui, voltamos dentro de 15 dias. Até lá, fique bem.